Bom dia para os amados irmãos, para as amadas irmãs e para todos aqueles que ainda não professaram sua fé. Eu venho diretamente do alto da cidade alta passar mais uma mensagem do Evangelho. Amém? Venho também agradecer primeiro a Deus por estar nesse local lindo, maravilhoso, por estar debaixo de suas mãos, por estar debaixo dos seus olhares, né? E dar graças a Ele por estar nos condicionando a falar, a agir, a andar, né? A ter nosso alimento na nossa mesa, a dormir, acordar, respirar, enfim, dar graças a tudo. Porque só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o poder. Venho neste momento responder uma pergunta que um irmão e uma irmãzinha me fizeram. Me perguntaram: irmão, o que é ser salvo? Agora eu já vou responder para vocês, adjetivamente, claro, tá? Para que vocês cresçam mais em sabedoria, em entendimento, tá? Para que o nome do Senhor, através da boca de vocês, sejam cada vez mais honrado e glorificado. Amém? Vocês vão junto comigo neste embalo? Prestem muita atenção. O que é ser salvo? Ser salvo. Vamos lá, hein? Quem são os salvos? Biblicamente falando e agindo. Prestem atenção, tá? São aqueles que vivem mediante a fé em Cristo Jesus. São aqueles que são lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. Aqueles que trocaram as suas vestes espirituais, aqueles que têm o coração direcionado a Deus, aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles, prestem atenção, que reconhecem Jesus como seu único Salvador e mediador entre nós e Deus. Aqueles que se converteram, que colocaram Jesus como alvo, que se tornaram uma só criatura, uma nova criatura em Cristo Jesus, que nasceram da água e do Espírito, que nasceram de novo, aqueles que abandonaram o mundo e as coisas do mundo. Irmãozinho, irmãzinha, preste atenção, são aqueles que se esvaziaram egocentricamente, aqueles que de ricos se fizeram pobres para enriquecer o seu próximo, espiritualmente falando e agindo. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. São aqueles que sofreram uma metamorfose, uma metanoia, que quer dizer uma transformação física e mental. São aqueles que deixaram o Espírito Santo penetrar no mais profundo do seu íntimo, do seu ser interior. São aqueles que foram contristados de coração, aqueles que obedecem à doutrina de Jesus, aqueles que fazem parte do corpo ressurreto de Cristo, quer dizer, a igreja, aqueles que se contentam com o que tem, que divide o que tem com aquele que não tem, que não deixa a mão esquerda ver o que faz a sua direita. Aqueles que não tocam trombeta quando faz algo de bom para o seu próximo, aqueles que não fazem acepção de pessoas. Salvos são aqueles que não cobiçam nada do seu próximo, aqueles que procuram se santificar cada vez mais, aqueles que não se corrompem com as coisas do mundo, aqueles que reconhecem a sua imperfeição, aqueles que conhecem que os justos são justificados pela justiça do justo, o Cristo, aqueles que o adoram, que o louvam em espírito e em verdade. Salvos, irmãozinho e irmãzinha, são aqueles que amam o seu próximo incondicionalmente, nos atos praticados oportunamente. São aqueles que
fazem as obras materiais e espirituais direcionadas ao seu próximo. São aquelas obras que cobrem o nu, que alimentam o faminto, que aquece o que está com frio, que visita os enfermos, que visita os encarcerados, que protegem as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e todos os necessitados. São aquelas que tiram os fardos pesados de seus ombros, que tiram os seus jugos, que aprisionam e não se corrompem com o sistema depravado e iníquo deste mundo. Enfim, meus amados irmãozinhos, salvos são todos aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o único caminho para se andar de Deus, para se aproximar de Deus. Ele é a causa meritorial da existência de tudo que há visível e invisível, que tudo que está feito sem Ele não seria feito. Salvos são todos aqueles que reconhecem que Ele é a rocha que jorrou água no deserto, que Ele é o Cordeiro da paz, que Ele é a luz do mundo, é o sal da terra, que Ele é o início, o meio e o fim, que Ele é o alfa, o ômega, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, que Ele é o nosso advogado fiel, amigo fiel, que se encontra à destra do Pai, que Ele é o verbo que se fez carne, que Ele é o juiz dos juízes, médico dos médicos, que Ele é a solução das causas impossíveis, que Ele é a estrela resplandecente, que Ele é a ressurreição, a vida, o Cordeiro de Deus, o Messias, o ungido, que Ele é o pastor, bispo das almas, que Ele é a porta, é o porteiro, a cabeça da igreja, a pedra fundamental, a pedra da esquina, homem de dores, mestre, sacerdote, água viva, o pão da vida, a rosa de Saron, o lírio dos vales, o leão da tribo de Judá. Enfim, Ele é consolo, paz, esperança, perdão e amor. Portanto, eu vos digo, irmãozinhos e irmãzinhas, salvos são todos aqueles que se alimentam da palavra, do poder de Deus, e alimenta a sua fé em Cristo Jesus. Aqueles que andam nas veredas de Deus e não são inconstantes no seu caminhar, que amam a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu conhecimento, e o seu próximo como a si mesmo, e que são conscientes que Jesus Cristo se faz dia e altar no seu próximo, que sem fé, sem santificação, sem perdão, sem amor, ninguém verá a Deus. Amém, irmãos e irmãs? Glória a Deus e aleluia, Jesus. Esses são os salvos, biblicamente falando. Amém, irmãozinhos e irmãzinhas? Amém? Espero eu ter contribuído com mais esta mensagem para que cresçam mais em conhecimento, em sabedoria, cresçam mais espiritualmente falando e agindo. Amém? Amém? Então fiquem todos na graça de Deus e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E vamos crescer, e vamos ser salvos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem na paz, um abração e tenha um dia maravilhoso.